Oi, pessoas! Chegando para mais um dedinho de prosa, que seja uma prosa proveitosa, tá bom? Tudo bem com vocês? Tudo indo? Mesmo que tá tudo bem. Muito frio, frio. Será que eu ponho a touca? Ah, vou ficar de touca, gente. Tá tão quentinho. Eu só coloco esse agasalho só quando tá muito friozão mesmo. Então tá bom, né? Tá beleza. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Amém a todas as saudações. Se aproxegue, se assente, que lá vem história. Hoje eu estava pensando, aqui com meus botões, esqueci, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Amém a todas as saudações. Eu estava pensando hoje, o índice altíssimo, né, que tem. Nossa, tá feia a coisa aqui, né? De assassinatos, né? Vocês estão acompanhando? Eu estou acompanhando esse tal de Adalberto, lá de Interlagos. E que barbaridade, né? Jogaram ele no buraco, no dia seguinte já iam concretar, mas toda a verdade estará em cima do telhado, né? Alguém sempre vê. Eu só vou falar uma coisa, nada a ver, tá? É só porque eu ouvi num programa Express Brasil, uma coisa assim, e ela tá fazendo uma investigação. É um programa no YouTube, como se fosse um Cidade Alerta, um Brasil Urgente, e ela corre atrás, investiga, né? Vai lá. Os pais desse rapaz, desse Adalberto, são da congregação. Então, nada a ver, tá, gente? Coisa que acontece com qualquer um de nós. Todas as famílias estão sujeitas a tragédias. Mas o que eu quero falar é assim. Se os pais, ele é... Todo mundo. Alguém, quem não sabe da história, só vou dar uma resenha. Ele é um empresário, no ramo de óticas, muito bem sucedido, gostava de esportes, né, kart, moto, essas coisas, e foi lá, né, acho que é Interlagos, para participar de um evento, e o próprio amigo dele, estão investigando tudo, eu estou acompanhando, já chamaram a esposa, os amigos, quem esteve com ele, né? E o carro ficou ali no lugar e tem várias coisas, né, que tá chamando a atenção. Para mim, a polícia já sabe quem foi, quem deixou de ser, né? Só que tem que ir lentamente, porque senão já viu, né? Um amigo dele que estava com ele declarou, né? Vejam, homens casados, né? Declarou que eles assistiram o evento, beberam muito, né? E também deram uma, né, na erva, aquela erva lá, né? E ele veio embora, porque ele já era tarde, e que este rapaz, né, um menino, 30 e poucos anos, ficou. E quando ele veio embora, ele já estava assim para lá de Bagdá. Então eles investigam tudo, né? Os amigos, né? Até a esposa, né? Então eu estava pensando
como que hoje banalizam a vida, né? Isso nós todos já sabemos. E o caso está tendo toda essa repercussão porque se trata, e não adianta falar que não, porque se trata de uma pessoa, né, de poder aquisitivo alto. Porque o que tem de crime que ninguém nem investiga, que ninguém nem vai atrás, né? E fica por isso mesmo. Mas, né? Mas isso é muito bom, né? Então eu estava pensando, meu Deus, né? Todo santo dia, que número grande de assassinatos e matam no trânsito e mulherada então nem se fala, né? Aí eu estava me lembrando, para quem gosta das minhas histórias, eu tenho também um hábito de assistir o júri, adoro assistir Tribunal do Júri, para ver, né? O maior barato, eles negam até o fim que não foi eles, que não foram elas, e nega, e eles estão crentes que, né, que o júri está acreditando, que as autoridades estão acreditando, né? Então, eu passo às vezes tem a conclusão, né, o veredito, às vezes ainda demora. Então, hoje eu estava vendo um que matou há 20 anos atrás. Ele está preso já há 1 ano. Ele tocava num bar, houve um probleminha lá, um coitado, gente, um coitado. Eu não sei, ainda não teve o veredito. Ele tocava teclado num bar, né? E em Brasília, um senhor de 63 anos, mas realmente dá pena de ver. Que judiação, sabe, gente? Deixa eu tirar isso aqui, né? E pela fala dele, é muito honesto, todas as coisas que ele fala e todos que foram testemunhar para contra ele, só falou que ele era incapaz de matar uma barata. É inacreditável como que ele pode ter feito isso. E ele mesmo, ali, diante dos juízes, dos advogados, ele falou, não, eu realmente perdi a cabeça e fiz isso, eu estava tocando e a minha namorada, ele chamou de namorada, mas os amigos deixaram nas entrelinhas que era uma sirigaita qualquer, né? E ele estava tocando e ela estava lá, né, no bar, e tinha um cara mexendo com ela, passando a mão no cabelo dela, e aí quando terminou, né, o evento, ele foi lá e eles se desentenderam, né, enfim. Não sei como vai ficar o caso. Então eu estava pensando assim, nossa, quanto crime, quanta coisa, né, acontecendo hoje em dia. E aí, como eu sou do tempo, como muitas de vocês e muitos de vocês, dos cabelinhos brancos também são, nós somos de um tempo do jornal Última Hora. Acontecia muita coisa também. Só que hoje, com a internet e com a televisão, né, a coisa repercute muito. E alguns casos realmente chamam a atenção da gente, como é o caso desse Adalberto, né? O que o levou, né? Com certeza, sem medo de errar. Quem fez isso? Quem conhecia aquilo ali? Como que ia descobrir que ali estava se fazendo um muro e que ali tinha um buraco de 3 metros de fundura, né? Mas vocês vão ver, vai aparecer. Aí eu me lembrei do quê? Me lembrei do tempo que eu sou do tempo da datilografia, né? E que nos escritórios, da caderneta nos bancos Itaú. Você ia no banco Itaú, tinha uma cadernetinha e estava escrito saldo, depósito, né? Retirada, a caneta. Tá? Eu sou desse tempo. Então, nós vimos a transição, né, do homem ir para a lua,
da internet, agora a IA, então vai aparecer tanta coisa nessa IA, vai deixar muita gente achando que aquilo é realidade, que não tem discernimento, né? Enfim, as coisas colaborando para, né? Diz uns que é para o fim, outros já dizem que não, que é para o bem-estar de toda a humanidade, né? Sei lá. Procuro não pensar. Na hora a gente vê. Não assisto. Se é uma coisa que eu não assisto, é canal dos conspiracionistas. Só eles têm telefone direto e reto com os presidentes, com este, com aquele, só para eles que eles contam. Eles ficam só na suposição. E então, como ninguém sabe nada, né? Eu creio que eles podem fazer o que eles quiserem, bunker, tudo o que eles quiserem, mas na hora H, Deus tomará todos eles de surpresa. Num piscar de olhos, vai mostrar para todos eles quem é quem na criação, né? Mas tudo bem. Aí eu estava lembrando de um fato, de que aconteceu no nosso círculo de amizades, já naquele tempo, droga, né? Um amigo de meu pai tinha um filho levado à breca, muito inteligente, né? Muito inteligente. E de repente aquele filho sumiu, né? O filho mais velho dele sumiu. Era compadre lá do meu pai, da minha mãe. E dali uns tempos ele vinha e contava que o filho chegava com muito dinheiro, que o filho estava muito bem, que isso e que aquilo. Eu já fiz vídeo aqui a respeito, bem lá atrásão. E que o filho era piloto de avião. E nós, né, eu criança, meu pai e minha mãe, né, acreditaram piamente, né, nossa, piloto de avião. Eles não tinham nem noção, né, de quantas horas precisa para ser piloto de avião, que tem que, né, falou que era, a pessoa acreditava. Não é como hoje, que todo mundo faz faculdade à distância. Ah, eu sou formado nisso, sou formado naquilo. Não, naquele tempo é quem realmente tinha dinheiro que se formava, que fazia faculdade, né? Então, estudava em boas escolas, essas coisas sempre existiram. Aí, dali a pouco, apareceu esse filho morto. Acabaram com ele. E aí estamparam no última hora. A turma falava que era só espremer que saía sangue. Então, vejam, já existia a violência. Acabaram com ele. Ele era simplesmente um piloto realmente, mas assim, ele deve ter aprendido na prática, né? Porque eles não aterrissam em aeroportos, eles aterrissam em fazendas, em matos, né? E daqui e ali. E o cara que tem coragem, né? Que se propõe, né? Ó, mexe aqui, mexe ali. Ele realmente era um piloto. E aí não adiantou nada. O pai, coitado, não sabia. E ele, né? E teve um outro que esse era da minha e da minha irmã, a Branca, que já foi para a eternidade. Nós tínhamos mais ou menos uns 14, 15 anos e nós passamos as férias no sítio desse pessoal, dessa família. Gente, pensa, era um sítio que não tinha luz elétrica. Eu tinha para 14 para 15 anos. Nós fomos passar as férias ali. Foi uma viagem maravilhosa. Era sítio mesmo, sítio, né? E aconteceram coisas tão lindas. Eu caí do cavalo, eu galopava no cavalo mais bravo, sabe? Aquela tinha coragem. E aconteceram coisas tão bonitas, mas hoje eu não vou falar sobre isso. E as meninas tinham medo, só tava eu e mais uma que não tinha medo, tá? E aí a gente, né, era uma delícia. E tinha um casal que foi junto com a gente, ele era irmão
dessa amiga nossa que levou, eu e minha irmã. Gente, sabe um casal que ficava o tempo todo um no colo do outro, o outro no colo do um? Era coisa linda de se ver. E eles levaram uma vitrolinha, era a bateria ou a pilha, não sei, porque lá não tinha luz. Então eles tocavam direto e reto, né? Os românticos de Cuba, Recanef, aquelas orquestras lindas, maravilhosas, Mantovani, né? Valsas de Strauss, dava vida ao ambiente. Quando eu chegava à noite, fazia-se fila para tomar banho, banho de chuveiro, esquentava a água, cada um com o seu pouquinho de água, e tinha que ser rápido porque o próximo estava esperando. Uma delícia, gente, uma coisa maravilhosa, uma recordação maravilhosa. E era um casal que, como hoje nós vemos aí, vamos supor, no Instagram, né? Para a família, o casal feliz, o casal perfeito. Detalhe, eram empresários muito bem-sucedidos. E o que aconteceu? Aconteceu que este rapaz, irmão desta amiga que nos levou, né? Ele era um homem estudado, tinha faculdade, acho que mexia com, tipo contador naquela época, né? E ele se casou, né? E o que aconteceu? A irmã, eles eram empresários, né? Tinha uma grande empresa na época. A mulher, né, dele, do irmão da minha amiga, não trabalhava na empresa. E o que ela fez? Ela colocou o marido dela, né? Tá dando para entender? Ela colocou o marido dela para ficar no lugar dela. Ela era tipo uma gerente, trabalhava no escritório, e ela ficou em casa, né? Depois do casamento, e ele ficou no lugar dela na empresa. E o que aconteceu? Ele era um homem realmente estudado, e ele sabia gerir uma empresa, lidar com os livros fiscais, ele sabia tudo, ele era já gerente de uma empresa, e ela falou, olha, doravante o fulano vai ficar aqui no meu lugar. E o que aconteceu? Os irmãos dela não gostaram nadinha de nada. Nadica de nada. E aí o que aconteceu? Claro que não foi de um dia para a noite, né? Demorou algum tempo. E o que aconteceu? Eles bolaram, planejaram matar o irmão da minha amiga. Gente, isso fazem 77 anos, eu tinha uns 15, quantos anos? 60 e lá vai cacetada, né? Eles planejaram de acabar com ele. E fizeram uma coisa assim, tão certa na cabeça deles. E aí, o que eles fizeram? Eles chamaram ela e falou, né, para a esposa dele, olha, ou ele vai sair da empresa, né, ou nós vamos, né, não falaram, ele não vai poder continuar lá, não tem cabimento, ele não é nada nosso, a empresa é nossa, né, tua, e ele veio lá de fora e ele tá querendo pôr ordem, mandar, ou seja, ele realmente queria fazer as coisas certas. E eles não queriam, por certo, né? Então, o que aconteceu? Planejaram. Como eles planejaram? Havia naquela época, era o auge da TV Record, havia muito show ao vivo na TV Record. Lembra, Chico Buarque participava das notas musicais, que música é essa, né? Aí tinha os shows ao vivo de cantores, show de Ari Toledo, show de humorismo, show de Vasconcelos, né? Como é que ele chamava? José Vasconcelos, um monte de show. Toda noite tinha show no Teatro Record.
Eles bolaram o crime perfeito, os irmãos, né? E aí bolaram, compraram ingressos para ir assistir o show no Teatro Record. Todos eles, né? Compraram os ingressos, fizeram que iam para o Teatro Record e bolaram o quê? Um assalto na empresa. Ele era uma pessoa tão dedicada, tão boa, tão maravilhosa, que ele ficava até tardão na empresa. Eles sabiam que ele ficava até tarde na empresa. Então eles bolaram, né? Os irmãos iriam para o show, né? Inclusive ela. E ele não quis ir, falou, não, tenho muita coisa lá para fazer, né? Então eu não vou no tal do show. E o que eles fizeram? Planejaram matar o irmão da minha amiga. E um detalhe, ela, a esposa dele, a que vivia no colo dele, tocando aquelas músicas tão lindas, do Românticos de Cuba, do trio Iraquitã, sabe, aquelas músicas lindas, românticas, estava no meio. Fizeram que foram para o teatro para ter um álibi e não foram. Entraram, né, acabaram com a vida dele e deixaram ali. Deixaram ali. Não socorreram, né? Foi no pam mesmo, né? Reviraram tudo, fizeram como se fosse realmente um assalto, que chegaram ali, ele estava ali, deve ter reagido e mataram o cara. E um detalhe, ela, a esposa, estava também participando do triste plano. Que corajosa. Tudo mentira, aquelas cenas que ela fazia. Sei lá, por certo, o dinheiro falou mais alto, né? Por certo, eles obrigaram ela a sair, iam dar a parte dela, porque ela realmente era sócia, né? E então, né, sabe-se lá. E o crime ficou como se fosse um assalto. E anos depois, muitos anos depois, ninguém foi preso, investigou-se, mas realmente estava tudo ali como se fosse um assalto. Anos depois, esta mulher, houve um carro que se incendiou na Marginal Tietê. E era ela que estava dentro daquele carro. Ela teve, assim, queimaduras de último grau. Então, a justiça foi justiça. Eu não sei se estava certa. A família da minha amiga se regozijou de saber. E ela teve queimaduras terríveis. E no leito dela, ela pediu perdão. Então, que bom que existe, né? Vejam, eles guardaram segredo anos e anos e anos, crime perfeito. Foi tudo, veio polícia, apareceu no jornal Última Hora, um assalto, que pena, que isso, que aquilo. Gente, já está acabando minha bateria, vou ter que terminar. Eu ia, inclusive, ler aqui que faz tempo que eu não... As promessas, né? Até coloquei aqui e não li, vou ler rapidinho para vocês. Então é isso, né? A justiça. Ó, tô tirando um, tá? Tá bom? Ixi, caiu. Caíram 3. Então vamos rapidão. Eu sou a videira e meu pai o lavrador. João 15, 1. Aqui. Aí caiu esse. Caiu não, vieram 3, né? Vamos ver esse. Deus não nos destinou para a ira,
mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, 9. Por último, esse aqui. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Ezequiel, este nem li, o Ezequiel 34, 11. Então, gente, a justiça, o ditado diz, né? A justiça tarda, mas não falha. Tudo vai ser descoberto, é só deixar. Gente, eu creio piamente. Não revide. Quando vier a ira, quando vier o ódio, quando vier aquela reação, né, que realmente ninguém é santo, ninguém é de ferro, realmente dá vontade, eu quantas vezes, né? Vamos contar até 10. Deixa que Deus faz a justiça. Vai ser feita a justiça na vida do Adalberto, como vai ser feita a justiça na minha, na tua, na nossa vida. Quem crê, diz amém. Fui. Desculpa o mau jeito.